vocês ficaram sabendo aí do caso de uma mulher que ela tentou atropelar uma senhora de idade de 40 anos porque a senhora de idade estava usando um balde d'água assim pra limpar a calçada? Só um parente aí, 40 anos é a senhorinha de idade já, Eduardo? É, isso que eu tinha reparado, né? Tinha falado, você que uma senhora de idade de 40 anos foi. daqui a 10 anos eu tenho 40, tá ligado? Sim, eu já tô quase lá também. E vamos virar senhorinhas? Não, senhora, bom, eu já tinha comentado com a galera aí que a gente tá passando por um pré-apocalipse hidrelétrico. A água, é agora que a sanidade mental do ser humano vai ser testada. É agora a hora da verdade. Ah, acho que todo mundo vai reprovar, viu? Como assim? Eu acho que agora, que nem se vocês forem ver aí contexto, né, Walking Dead, né, eu acho que se realmente caminhar do jeito que tá caminhando, é o que eu falo, é só um empurrãozinho, é como diria o Coringa, a loucura só precisa de um empurrãozinho, né? Eu acho que daqui a pouco com esse negócio da água e energia, né? Então já não rolou uns casos assim de galera roubando água? Já, caminhão-pipa com escolta lá em Itu. Em Itu eles estão quase que em situação de calamidade, assim, né? Não tá muito longe de Walking Dead, então. Não tá. Tipo, você chega, o caminhão-pipa ele tem que chegar escoltado. Olha isso, cara. O que Mad Max tinha por petróleo, né? Disputa de petróleo, a gente vai ter por água. Quer dizer, tomara que não, né, cara? A gente fala brincando, mas pelo amor de Deus, cara. Não, então a galera fica zoando, assim, falando, não, apocalipse e tal, vai ser com zumbi e tal, mas aí do nada é falta de água, tá ligado? É falta de. Isso que eu falo. Tem uma série que passou no Cinemark, não sei como é que tá passando, chamada Revolution. Não sei se vocês já ouviram falar aqui. É aquele que acaba a energia e tal. Exatamente. Mostra um mundo que não tem energia, as pessoas ficam malucas. Malucas eu digo, ficam disputando, né? Os coreanos já se suicidaram, né? Eles não conseguem ficar sem internet. Eles não conseguem ficar sem internet. Pois é, então, eu acho que a sanidade mental do ser humano, ela vai sendo testada nesses momentos de desespero máximo. Então, você vê já esse exemplo aí da, entre aspas, senhora de 40 anos, né? Todos nós daqui a alguns anos seremos, então, senhorzinhos, né? De 40 anos. O que aconteceu, que ela foi querer atropelar só porque ela tava usando um balde, ó. Tudo bem, ela não tava certa de usar o balde, mas atropelar, aí você vê que a outra tava já louca, né, velho? Então, e dizia também na notícia que a mulher, ela gritou assim, você está gastando a água do mundo. Não, sabe? Você está acabando com a água do mundo. Tá acabando com a água do mundo, assim, tipo, com um balde. É tão exagerado quanto eu falar que tem uma senhora de idade de 40 anos. Mas você imagina uma cena, a pessoa passando com um carro gritando, você tá acabando com a água do mundo. E atropelar uma mulher na calçada. Não, e pela falta de não tirar uma arma, atropela, né? Pra ficar mais Carmageddon ainda, né? Tipo, vamos passar por cima, porque é insano. Esse negócio aí da água é insano, mas esperamos que todos nós... é a famosa, como diria um amigo meu religioso, é a famosa intervenção divina, né? Ah, é difícil, cara. Alguém lá em cima precisa brincar de The Sims. Cara, vamos jogar um monte de calamidade aqui, né? Vamos fazer a máquina do Bill Gates lá. É que eu falo. A gente pega o Rio Tietê lá, dá um jeito. Mano, você pensa bem, velho. Um país onde durante anos e anos, até hoje não é perfeito, que jogaram água de esgoto no rio, não vai pra frente, né? Não vai pra... Exatamente, não vai pra frente. E é o que eu falo, né? A gente fala, mas a gente vai depender da natureza. A natureza, meu amigo, ela não quer dar troco nenhum pra gente. Ou melhor, ela tá dando troco do jeito que ela quer agora. Entendeu? E o preço é alto. Infelizmente a gente tá tendo que depender da chuva, né? Mas a natureza, ela faz o que ela bem quer agora, né? Sim, e também assim, por falar também em pessoas que não sabem utilizar o recurso, né? Que desperdiçam todo o talento. Tem uma história de um garoto que ele traiu a namorada com a prima dela e ele se fudeu muito. Você chegou a saber disso, Michael? Essa daí eu não vi. Mandar o link pra ele aí, pra ele se inteirar. Então, era um rapaz lá que aqui não tem a idade dele. Mas desde a infância até a adolescência ele namorava uma garota bonita. Eu acho que ainda é de menor. Então... eu não sei se é de menor, não dá pra saber aqui na história. E aí, enquanto eles estavam namorando, ele resolveu pular a cerca com a prima dessa garota.
Mas o cara vai pular cerca com a prima, velho. Olha lá, ó. Não, esse não é o pior da história. Não, o pior não é. Olha a foto. Não, perdão, vou me retificar. Eu vi essa história, assim, e aí ele mudou da água pro... Não, mas não é possível. Sério, eu tô achando até agora que é fake essa história, sério. Então... Não é possível, não é possível. Eles tiveram um bom trabalho aqui pra criar um cenário aqui tirando uma foto. Então, antes terminando a história. E aí, nessa pulada de cerca que ele deu, ele engravidou essa prima. Aí você fala assim, tudo bem, às vezes ele gostava mais da prima. Só que se você olhar pra foto, você vai ver que não é bem por aí. Eu acho que é muito difícil, assim, ele gostar da... Os caras colocaram a montagem aqui do GTA, você fodeu. Então, ele também não soube aproveitar, sabe, o recurso e... Não, eu digo, é o que eu falo. Cara, a aparência, as pessoas... ninguém tem que ter nada, absolutamente nada contra. É relativo. Às vezes o que é bonito pra você não é bonito pra ele. Mas, cara, ele ter feito isso e ainda ter engravidado a outra menina e... Puta, não... Vamos começar, vai. Engravidou. Tá errado. Sim, exatamente. Já começa por aí, né? Você falou que a aparência não é nada, eu concordo plenamente. Mas eu acho que esse não foi o caso. Eu acho que ele foi pegar a gordinha de sacanagem, sabe? Só pra tipo, contar, entre aspas, vantagem pros outros. Tipo, foi valendo a dealer, sabe? O cara com os amigos, te paga um Outback aí. Sei lá, pode ser. Te pagou Outback. Mas é sério, cara. Nossa lá, um dia eu já decidi pensar com a cabeça de baixo, né, cara. Olha a namorada, com todo respeito, mas ele tinha uma bela de uma namorada, né? Pois é, cara. Não que a outra, eu falo, é relativo, às vezes a outra poderia ser legal, alguma coisa, mas o cara vai engravidar. A musa da beleza interior, né? Agradável. Agradável. Gente boa. Mas o cara vai lá e engravida. Uma lasanha da hora. Por exemplo, se você vai... Pô, mesmo pode ser qualquer pessoa. Se engravidar, se Gisele Bündchen, aí é o que era, né? Galera, tô zoando, pô. Mas assim, eu digo, de modo geral, né? Já começa pelo fato de trair, né, cara? No meu humilde ponto de vista. Eu que sou um cara da zoeira é foda, tem as conotações que existem. Mas eu que sou um cara que, eu acho que trair, né, é errado, né, cara? Você deposita a sua confiança na pessoa, a pessoa deposita a confiança dela em você, você vai lá e faz uma cagada dessa. Pode ser uma punição, hein? Do ponto de vista religioso. Isso foi uma coisa que eu tava pensando outro dia. Se eu pudesse ter um desejo, eu não ia pedir paz mundial, eu ia pedir karma instantâneo. Karma instantâneo. Pra todo mundo, velho. Então, o problema esse acho que foi um karma. E muito foi bem um karma de 9 meses, né? Karma de 9 meses. Não, é o que eu falo, cara. Eu acho que já que a gente vai falar de terror, de jogo de terror, esse é o jogo mais difícil de terror que esse cara vai enfrentar na vida dele. É um survival horror, né? Esse é um survival horror. Trabalhar na Atento pra sustentar a mulher, essa mulher aí, os 2 filhos gêmeos. Exatamente, cara, mas eu acho que o caminho é complicado quando não é planejado. Já que a gente já falou aí, o tema de hoje é jogos de terror. Eu, o Eduardo e o convidado Jack. Especial, Jack ou Mikali. Mikali, acho que Mikali, Bruno. Acho que favor, nome de mídia, né? Talvez seja mais Mikali, mas o que vocês acham? Vamos ver, deixa a galera escolher. Quem? Que é sei lá, alguém. A gente não tem público, Eduardo. Mas eu acho que o pessoal aí já mencionou o Jack, o pessoal fala que eu sou parecido com o Jack Black, né, o ator. Mas aí o pessoal, na mídia, geralmente, as matérias e tal, costuma ser Mikali, que é meu sobrenome, é Bruno Mikali, né, mas... Então, aproveitando essa deixa, né, que você não participa de todos os podcasts que a gente grava, mas espero que você participe dos próximos, enfim. Se apresente aí pra galera, pra quem ouve, pro pouco público. Bom, primeiramente, então... E aí, galera, eu sou o Bruno. E aí, galera, é o clássico, né? Não tem como escapar dessa, né? É o script do... É o script, né? Mas... Do comunicador de internet.
Do comunicador jovem. Muito jovem, ele tava pensando nisso exatamente agora, né? Minha mãe Tem desde os primórdios de quando o Serginho Groisman tinha menos de 30. Nossa, cara. né, cara? Tem essa Você lembra daquela apresentação do Serginho Groisman, como é que Fala era? Garoto? Era Fala Garoto? Fala Garoto? Putz, ele tem alguns jargões, né, assim, dele, né? Que... Tinha uma apresentação, assim, de um cara pichando, assim, o muro. O programa livre? É, programa livre, isso. Programa livre, Isso eu acho uma puta da sacanagem. A fanfarrice, porque quando vai começar o programa dele na Globo, tem aquele quadrinho de censura, né? Aí aparece lá, próximo programa, altas horas embaixo, programa livre. Exatamente, né? Censura o programa paradoxal, eu diria, né, esse nome, né? Mas, já que vocês me introduziram aí, bom, galera, eu sou o Bruno Micali, alguns me chamam de Jack, que falam que eu sou parecido com um ator lá que fez Escola do Rock, que diga-se, é um dos meus filmes favoritos, Jack Black. Mas o pessoal costuma me chamar de Micali, que é meu sobrenome. Então, o prazer é todo meu em participar do podcast aí e contribuir com as opiniões e pitacos de assuntos de nerd, principalmente de terror, né? Que é o assunto sobre o qual a gente vai conversar aí, que tem um assunto pra dar e vender, né? Assim. Principalmente então, jogos. Começando então o assunto, vamos falar do que então? Jogos de terror? Putz, a estrada é longa, né? Porque quer começar com Alone in the Dark? É engraçado, é isso que eu ia falar. Por coincidência, alfabeticamente tá numa ordem interessante, né? A de Alone in the Dark, né? Eu acho que se a gente for falar de terror, é claro que a primeira coisa que vem à mente de todo mundo é Resident Evil, sei lá, Silent Hill, jogos que estão aí na crista da onda agora, né? Principalmente... Na verdade, ele não conseguiu, é uma franquia que não conseguiu envelhecer tão bem assim, né? Não, o último jogo desse foi o quê? Pra Play 2 no máximo? O Alone in the Dark, sim, o Alone in the Dark... É porque a gente se lembra de Alone in the Dark como uma coisa mais icônica, né? Ele foi um marco na época que ele saiu, aquela coisa meio paintbrush. Uma coisa que eu achava que tinha um pouco do clima dele é aquele esquema de cor, era muito colorido. Era a arte 3D deles, era... 3D, só que aqueles polígono pintado, não tinha textura nem nada. Parecia aquele clipe do Dire Straits, sabe? O Money for Nothing. Isso, Money for Nothing. O Alone in the Dark, né, o original, até que ele é de 92 ou 93, se eu não me engano, né? Os jogos daquela época, né, que tinham essa estética, esse jogo ele é da Infogrames, não é é assim mesmo, Infogrames, com R no meio. Da tatuzinho. E que era a mesma que se chamava Bruno Bonel, se não me engano. Isso. Era uma divisão, eu não lembro. Então, exatamente, na verdade, Bruno Bonel é o nome de um dos criadores do Alone in the Dark. Ah, tá. Né? Então, vários jogos levavam o selo, né, o nome dele, né? Ele fez alguns jogos dessa época e eles tinham essa estética naquela época que ele tem um pouco, o Alone in the Dark, ele é um pouco de survival horror, não tem como dizer que ele não é, porque ele realmente é uma raiz desse gênero. Mas ele mexia muito com o conceito de adventure, né? De jogos de adventure, que você tinha que interagir um pouco com o cenário, tinha aqueles puzzles bem cabeludos pra resolver, né? Muito diferente de hoje, que você tem tudo guiadinho, olha, vem aqui, seu objetivo tá aqui, pega a chave tá ali e abre a porta aqui, né? E também tinha aquele lance meio adventure, que era assim, sei lá, tomou a decisão errada, se fudeu, volta. Sim, é adventure total, né? Adventure total. Só pra dar um exemplo de como o jogo adventure antigamente é a filha da puta, tinha um jogo que chama... É um jogo que é um ambiente meio Blade Runner, assim. E sci-fi? Cyberpunk. E tem uma parte que você usa um keycard pra abrir a porta. Aí, tipo, você tá lá no momento do jogo, põe o keycard, abre a porta e vai embora. Lá pra frente, você tem que usar o keycard. E você não consegue voltar. Se você não fez aquele detalhe de tirar o cartão, você se fodeu, começa de novo. Esse jogo não era algum Myst, não, né? Não, Myst não tem ambientação sci-fi. Eu lembro que vários jogos adventure, né? Adventure, meio chato falar isso. Eu lembro que tinha um Myst, eu lembro que tinha um jogo muito legal todos em primeira pessoa, a maioria deles, né? Chamado Lunacy. Vai terminar do Alone? Eu acho que o Alone é mais ou menos aquilo que a gente falou. Ele tem essa coisa enraizada do survival, né? Que é você se virar no ambiente, né? Survival horror, né? Horror de sobrevivência ao pé da letra, né? Que é você ficar no ambiente. Munição. Exatamente, gerenciamento de inventário, né? De inventário e munição, né? Inventário limitadíssimo naquela época.
sem qualquer explicação que, você tá ocupando esse espaço, desocupe esse. Nada explicava nada, né, naquela época, né? Os jogos hoje são muito explicativos, muito didáticos, né? Eles dão a mão pro jogador, né? É igual aquela música do The Bengals lá, Close Your Eyes, Give Me Your Hand. É exatamente isso, né? Só falta dar a bengalinha, dar a mão, dar o braço, dar tudo, porque hoje os jogos falam, vem até aqui, você só tem que vivenciar aquilo, né? Você não tem que pensar muito nos jogos atuais. E o Alone in the Dark, ele fazia você pensar, né? Você tinha que ir até um lugar, tinha que pegar uma peça que você não fazia ideia pra que servir. No meio do caminho tinha uns monstros, que eram umas criaturas, monstros, eram zumbis, né? Eu lembro que tinha um zumbi usando terno, que ele falava Morning, sir. Aí ele vinha andando. Então, aí o terror, o elemento terror já foi pro saco, né? Já, porque aí já você fica... Eu lembro que pra você dar um tiro no Alone in the Dark, era um parto. Ele era lento, né? Ele empunhava a arma, aí você apertava o comando, ele tinha um delay de uns 3 segundos pra ele dar um disparo e você errar. Mas era devido à limitação técnica. Técnica, né? Eu não sei se era só técnica ou de design de jogo mesmo, sabe? De mecânica. Sim. É que naquela época não tava muito desenvolvido, né? E não tava nada desenvolvido. Eu acho que tem um pouco de charme o Alone in the Dark ser dessa forma. Eu acho que o controle em forma de tanque, né? Que a gente tava falando agora há pouco, que a forma de tanque é o quê? Você gira o personagem num eixo, né? Você controla ele em cima, em relação ao eixo dele, não em relação ao eixo da tela. Exatamente, você controla ele em relação ao eixo dele, ele gira em 360 graus, você tem sempre que apertar pra cima pra ele andar pra frente, independentemente de onde ele estiver olhando, né? Então, o Alone in the Dark tinha essa coisa, que é um charme, eu acho, do gênero, eu acho que é um charme do gênero isso. É um charme, mas hoje em dia se tornou obsoleto. Totalmente, exatamente isso. Eu acho que não. Eu acho que não, porque quando essa ideia é fazer um jogo com essa mecânica... Só que atualizada, de repente, né? É que assim, o que eu digo é que se aplicado em qualquer jogo hoje em dia, acho que não funciona muito bem. Acho que uma boa prova disso é o Resident, né, que a gente vai comentar mais pra frente, que é aquele remake, né, da versão de GameCube. É que ficou fantástico, sim. Então, aí ele tem 2 opções de controle, que é uma desse modo tanque aí, que você tá comentando. Que é o tradicional, né? Isso, e a outra que é adaptativa de acordo com a câmera. Sim. Eu acho ele tá muito mais flexível. É bom no sentido assim de você às vezes estar mirando em um ponto, só que às vezes você precisa correr do nada assim pra outra direção, sem ser que você tá mirando. Então, mas por exemplo, do 3 pra frente, se não me engano, você apertava pra baixo X e virava 180. Não, ele tinha esses paranauê, só que por exemplo, se você quisesse, ele movia 180 certinho. Se você quisesse mover um pouquinho menos que isso, não dá. Aí você tinha que fazer manual, né? Isso, esse o ponto que eu digo assim, que limita um pouco. Sim, tecnicamente é exatamente isso que foi dito. Tá obsoleto, tá defasado, mas essa é uma colocação interessante também que o Kleber colocou, porque eu acho que toda mecânica, todo gênero, toda coisa, todo elemento que tá defasado, tá sujeito à reinvenção, né? Se a gente for olhar, o gênero de terror passou por reinvenção, né? O gênero de ação passou por reinvenção, hoje tem sistema de cobertura, tem mira sobre os ombros. Hoje no terror brinca-se muito com essa mecânica de se esconder, né? Se esconder e avança, se esconder e avança. E a gente vai chegar lá, vai falar um pouco desses jogos, né? Shoot and cover, né? Shoot and cover, exatamente, sabe? Você se esconder no armário, espera o monstrengo passar. Essa sensação de tirar do jogador todas as armas, todos os meios que tem pra se defender, né? Eu não sei se tem um termo em português, mas em inglês é helpless. Helpless, indefeso, né, talvez, né? É isso. Eu acho que indefeso é o melhor termo, porque essa coisa de deixar o jogador sem o arsenal que ele tem, porque mudou-se muito, né, a indústria. Antigamente tinha aquela coisa de Rambo, né, aquela ideia do Rambo, né, o cara que chega e resolve tudo sozinho, né? Não, você tem o poder. Hoje não. Hoje a coisa tá ao contrário. Hoje você não tem o poder, e a ideia de você não ter o poder é que dá graça. Então, a graça é você justamente buscar o meio de fugir de toda aquela loucura
né, nos jogos de terror, e que a gente vai chegar lá e falar sobre eles, justamente sem nada pra se defender, né? Isso é muito legal nos jogos de hoje, que mudou muito. 15, 20 anos atrás era totalmente contrário, né? O Alone in the Dark tinha arma, enfim, já começa esse conceito do mocinho que sozinho resolve tudo. Hoje caiu, né, um pouco esse conceito, ele mudou, ele sofreu uma mudança drástica, né? Uhum. E Mas foi eu bom, foi bom. Foi. Muito válido. Muito positivo. Muito positivo, né? Porque você vê o Alone in the Dark, 1, 2 e 3, eles têm a mesma mecânica, né? Eu acho que a história do Alone in the Dark é legal, tem uma narrativa que é legalzinha. É aquela coisa meio obscura, né? Que não é contada de maneira escancarada pra gente, mas a gente fica curioso, né? Porque eu lembro que quando você morria no Alone in the Dark 2, que é o Jack's Revenge, né? Quando você morria, o zumbizão lá, o grandalhão, ele te levava até uma colina, o alto de uma colina, e te jogava no mar. Nossa. Aparecia uma cena em CG, assim, em CG daquela época, é claro. Aparecia uma cutscene, né? Uma cinemáticazinha, com ele arremessando o seu corpo. Game over. Tchau. Então, eu acho que assim, falando mais do primeiro, que é o marcante, e em comparação com os outros, né, é que eu não joguei. Mas houve, assim, algo em questão de evolução de mecânica ou de narrativa que fez, assim, com que os outros fossem legais, ou a gente pode pular? Eu só queria perguntar se alguém jogou esse último de 2008. Então, eu não joguei. Que é o The New Nightmare, né, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no Wikipedia, está Alone in the Dark 2008. Mas sim, ele foi feito pela Atari. Já não foi feito pela Atari, ele é depois do The New Nightmare. Eles tentaram fazer várias releituras do Alone in the Dark, né, pra geração atual. Fizeram até filme, né? Nossa, fizeram um filme horrendo, que é dirigido por um cara, esqueci o nome do cara, ele faz uma cagada esse cara. O Weeble? Isso, o Weeble, exatamente. Ele é conhecido por cagar... Por cagar tudo, né? Tudo, mano. Por exemplo, ele pega um jogo, sei lá, eu gosto de Dead or Alive, beleza, vamos fazer. Mas Dead or Alive não tem muito o que fazer, mano, só se for forte. A Forte dá um bom plot mesmo, hein? Plot, dá um passo. Alguém jogou Seventh Guest? Não. Então, Seventh Guest é um jogo que eu não joguei, sempre tive vontade. É daqueles jogos que vi muito a respeito, vi muitos gameplays dele. Faz parte desse nicho legal, mas eu nunca joguei. Então, por favor, dei um resuminho aí. Pitaco dele. É um jogo de adventure com aquele filminho mais granulado que Brigadeiro. E é tipo, assim, é um adventure, cada cômodo da casa tem um puzzle pra você fazer. E não envolve tanta história no jogo, assim. Entendi. É mais a resolução de puzzles pra, sei lá, como se fosse sair da casa mal assombrada. É, como se fosse várias fases, só que de um formato um pouco diferente. E ele tem os filminhos e tudo com atores e tal. E é um cara que convidou 6 pessoas pra passar a noite lá e fala que o 7º ainda não chegou. Nossa, cara. Isso me lembrou aqueles plots, assim, daqueles terror adolescente, né? Não, aqueles episódios do Chapolin, sabe? Que eles vão pra uma cabana abandonada. Riacho molhado? Então, isso, esse mesmo. Riacho molhado, é bem isso mesmo, cara. Mas tudo bem, é um jogo bem antigo, então ele é bem icônico, assim, os puzzles dele são legais, tem alguns que não são tanto, assim. Eu acho que é um jogo que ele vale pelo conceito, né? Como ícone, assim, igual jogar Doom 1 hoje. Você entende, né, da onde que veio. Tanto que esse nome faz sentido, né? The Seventh Guest, né? Você vê que é realmente esse plot que você contou, né? Então, ele é bem na cara, assim mesmo. Eu tenho ele no Steam. E tem um problema com esses jogos antigos que você vai rodar no DOSBox ou alguma coisa assim, mesmo no Steam. Ele usa o ScumVM. Então tem coisa que fica meio ruim de jogar, sabe? Não fica que nem como no seu PC antigão. Sim, se você já jogou, ele é bacana. Se você não jogou, dificilmente você vai jogar. Sabe? Porque hoje em dia não dá, né? Então, engraçado que ele tem uma dificuldade, assim como qualquer jogo dessa época, né? Não é um jogo fácil, um jogo que te faz pensar muito mais, né? Porque aqueles puzzles... Não é, por exemplo, você tá jogando um jogo e no meio tem um jogo de dama ali pra você resolver. Não, é um puzzle que foi criado totalmente só pra você passar daquela parte. Tem uma lógica.
É tudo Sim. baseado em lógica, então é bem difícil de fazer. É bem difícil, né? E não tem nada. Nossa, eu lembro que tem tantos jogos que mexem com essa mecânica de você pegar item. Eu lembro que você pegava assim, tipo, óleo, tesoura. Assim, sabe, então, assim? esse não tem nada de item, é só entrar na sala e fazer o puzzle. É, que é mais ou menos uma mecânica de. Você vê, o Grim Fandango ele é um pouco assim, Escape from Monkey Island, Day of the Tentacle. Até eu posso que me agrada, vocês querem saber, aquela coisa bem farofa, né? Parece aquele filme de terror adolescente, que é o que o Until Dawn, que vai sair exclusivo pro Play 4, vai abordar, né? Aquela coisa de terror adolescente. Então, 6 pessoas lá no lugar. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, sabe, pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Eu acho que esse terror adolescente faz muito tempo que ele tá fora do cenário, tanto no cinema quanto nos jogos, e tem que voltar. Tem que voltar, é legal. Então, só que eu não sei se funciona hoje em dia. Eu acho que eu gostaria, mas eu não sei se funcionaria mesmo pro mercado. Esse Silent Get tem um problema assim, tem algumas portas trancadas e outros são livres para você entrar. E cada puzzle que você resolve é trigger de um filminho. Então dependendo de como você resolve a ordem, você acaba pegando a história picotada, sabe? Nossa. Não o jogo não te faz seguir a linha que ele quer. Então, pois é, você vê como naquela época o roteiro, ou a preocupação com o roteiro, não era tão grande, né? Hoje existe uma preocupação muito grande em desenvolver o personagem do jogo e de forma que aquilo siga uma coerência, né? É pelo lance de ter virado algo um pouco mais cinematográfico. Um pouco não, totalmente, né? Totalmente. Se a gente for pegar... Lembra que outro dia a gente fez um comparativo muito válido. O lance, por exemplo, de Breaking Bad, eu sei que não tem nada a ver, né? Breaking Bad com Arquivo X. Eu sei que não tem, são dois mundos diferentes, né? De duas épocas diferentes, porém, eles têm uma coisa em comum do ponto de vista da diferença, né? O que acontece? O Arquivo X tinha aquela estética de série noventista, né? Que é episódiozinho farofa, você assiste lá, ele não tem aquela estrutura de continuidade, né? Tem os episódios da mitologia, dos ETs, né? Mas os episódios eles eram autônomos, né? Você assistia um episódio, parecia um filminho de 1 hora, né? Mas tinha uma história principal lá que exatamente, estava correndo pouco, bem né? lentamente. Exatamente. A parte dos episódios que eles chamam, os americanos chamam de Monster of the Week, que são os episódios que tem uma história que começa e termina naquele episódio. Fora isso tem a mitologia por trás, que são os ETs, o governo cobrindo tudo, enfim. Mas e o Breaking Bad é uma série que é o oposto disso, ela desenvolve muito personagens, né? Principalmente o Walt, né? E os jogos seguem a mesma, né? Aí a gente chega nos jogos, porque a indústria de entretenimento, de modo geral, ela segue essa coisa, né? Então os jogos, eles tinham naquela época, não tinha essa preocupação em desenvolver o personagem, em colocar o roteiro, né, do personagem. o psicológico do personagem, a uma personalidade. Coisa que aconteceu com Tomb Raider. Exatamente, eles botaram a Lara Croft pra sofrer, porque ela apanha pra caramba, né? Eu acho que é um pouco assim, porque se você não se importa com o personagem, ele não te marca e logo você não vai ter tanta ligação com o jogo. Exatamente. É o tipo de evolução que eu considero muito benéfica. E que hoje é mais importante, né? Foi o que aconteceu comigo com Dragon Age. Eu não joguei 1, nem 2, nem nada. Eu comecei a jogar no Origins. Talvez tenha sido isso. Mas eu comecei jogando de mago. Você tá numa torre e meio que você é obrigado a estar lá, sabe? Os magos não podem sair dali. Aí eu achei meio bosta, assim. Eu não queria ajudar ninguém. Achei que era todo um filho da puta e se eu pudesse eu matava. E esse foi meu pensamento jogando o jogo inteiro, sabe? Tipo, ajuda a achar meu filho. Não. Você não pode passar aqui. Você vai conversar com o cara. Não, você mata. Então. Não, mas é por esse e outros motivos que, assim, funcionava naquela época, não funciona agora, mas de qualquer forma é importante, porque gerou tudo que a gente conhece hoje em dia. Exatamente. Terror. É como você falou, funcionava naquela época, né? Hoje a gente tem hoje a indústria, o consumidor, o espectador, o jogador, ele tem essa preocupação de querer se envolver com o personagem. Tem que ter esse trabalho em torno do personagem, né? E isso funciona também para os jogos, se estende também para os jogos, né? Então se a gente pegar o Alone in the Dark é 0 de personagem. O Alone in the Dark, vários jogos, o The Silent Guest talvez. Tem um jogo, uma menção honrosa que passou no meio disso tudo aí, que é um jogo desconhecido. Não sei se vocês já viram, que é um chamado D. A letra D é o nome do jogo. D. Eu já ouvi falar, mas não joguei.
É de, entre aspas, de vampiro, né? Então, o D&D, né, ele é tenebroso, assim, ele é tenebroso, é um jogo em primeira pessoa, é adventure também, você tem que andar por uma casa. Então, ele não chegava a ser vampiro, ele tinha umas coisas do demônio, assim, era uma história muito macabra, o pai da menina, é macabro de verdade, assim. É que o 2, se eu não me engano, é vampiro, que você... Então, o 2... É no hospital onde teve um massacre lá, né? Então, o hospital onde teve um massacre é o 1, o 2 é aquele que a menina vai pro espaço. Ah, tá, já não... E o 2 se chama Enemy Zero, que também é um jogo, ficou famosinho, ele é um D2, ele se chama Enemy Zero, que é a menina do 1, a Laura, a loira, ela é exatamente isso aí que você falou, essa cena que você descreveu. O pai dela era um médico e ele é possuído pelo demônio, essa é a história do jogo. E ele mata todo mundo no hospital, ele mata todo mundo. E aí, ele é transportado para uma dimensão paralela, olha que doideira, né? Viagem de ácido. Viagem, assim, Bioshock Infinite Feelings, assim, total. Tipo, ele viaja para uma outra dimensão. E aí a Laura, a menina, ela é transportada para essa dimensão. E essa outra dimensão é demoníaca. É totalmente um lugar macabro, assim, um breu total. Começa você nesse hospital com corpos ensanguentados. Depois você vai pra uma mansão macabra e tem que resolver uma porrada de puzzle. E você vai atrás do seu pai, louco. Então, só que a personagem, ela transita entre os dois mundos, assim, direto, ou ela só fica nesse? Não. Quando você começa o jogo, ela passa pelo portal... isso e aí. vai pro outro mundo. Exatamente. Tá. Já começa com ela na mansão, se eu não me engano, já é a mansão que começa o jogo. Quando você começa a controlar, Exatamente. E em alguns momentos o jogo, ele até... mais pro final, se eu não me engano, você volta pra outra dimensão, mas é o jogo que te dá o jogo que te guia através disso. Você só tem que seguir e resolver os puzzles, e assim, puzzles macabros, aquela coisa que você tem que colocar uma caveira numa parede de espinho. Se você errar, a parede de espinho vem pra cima de você morre com espinho na cabeça, sabe? Aqueles jogos que eram muito obscuros, aquela estética obscura, né? A gente tava falando agora há pouco do Phantasmagoria, né? Então, Phantasmagoria é um outro jogo, assim, que na época gerou muita polêmica pelo excesso de cenas violentas. Nossa, excesso de cenas violentas, o excesso do peso nessa violência, né? Cenas de estupro. O gore, né? O gore da coisa, né? Eu lembro que, cara, se vocês procurarem no YouTube aí, tipo, eu lembro que o jogo tinha vários finais, tinha vários finais diferentes, né? 3, 4, não sei, mais, talvez menos. Mas tinha uns finais, assim, que o demônio lá, ele arranca a cabeça da menina, ele corta no meio, assim, ele puxa, ele rasga a cabeça dela em dois, assim. E eu não sei que raio de efeito especial que eles usavam, que é uma coisa muito nojenta de ver, cara. É muito nojento, sabe? Então Ele se enquadra em algo assim, trash, por exemplo, Zero Caixão? Com certeza, eu acho que sim, viu, cara? Acho que essa é a palavra legal que você usou, trash. Mas é uma estética que realmente, a gente chegando aí no Resident Evil, né? Que aí deixou de ser trash, talvez, então, no Resident Evil, né? O 1, na verdade, ele flerta com o trash. O 1 flerta. O Resident Evil, ele começou a botar o quê? Ele é de 95, 96, um desses 2 anos aí, vou confirmar aí o ano exato, mas já na segunda metade aí dos anos 90 começou a se preocupar bem mais com a narrativa, né? Com os personagens. Então você pode ver personagens memoráveis como Barry Burton, Chris Redfield, Jill Valentine, são nomes que ecoam na cabeça de qualquer jogador aí. Wesker, Albert Wesker, né? São nomes que no topetinho dele. Então, exatamente, eles começaram a botar aqueles personagens que vão ficando marcantes. E o Resident Evil, acima de tudo, por que a gente joga do começo ao fim, além de ser terror, de ser um baita terror, daquela puta mansão icônica, né? Emblemática, né? Aquela mansão é emblemática, né? Sim. Com aquelas 2 escadas, né? Na época que eu joguei marcou muito, inclusive assim, o primeiro elemento é porque ele é filmado, ele não é computação gráfica. Assim, o começo, né? Todo o começo, assim, é verdade, durante o jogo ele não apresenta cenas filmadas. E o final também é filmado. E os finais, as diversas variações. Mas aquela intro, eu acho que pode ser considerado por muitos trash ou ridículo, mas pra mim aquilo deu muito medo. Nossa, mas é muito medo. Aquela parte da floresta lá, e o Joseph tá lá, vem aqueles Cerberus, aquele cachorro do inferno.
Quem é Bravo Team, né? O Bravo Team. Eles estavam Alpha, eles são da equipe Stars, né? Ah, é verdade. A equipe do Chris, da Jill é Stars. Aí tem a equipe Alpha e a equipe Bravo, né? A equipe Bravo foi a que se perdeu lá nas montanhas, nos entornos, né, de Raccoon City. E eles foram investigar e desembocaram na mão. É uma puta história, né, cara? Resident Evil. Eu queria jogar até o final, porque eu falei, mano, mas que é isso? Como que a gente vai sair dessa porra aqui, cara? Uhum. Quem vai me buscar, né? O covardão do piloto, ele vai embora porque ele se caga de medo lá, o Brad. Era Brad o nome do... Se não me engano, é Brad. Brad, que eles falam, Brad, eu acho que é verdade. Eles falam, Brad, pô, cuzão, regão. E tinha aquela cena lá que a Jill, ela pegava assim a arma na mão, acho que era do Joseph, né? Joseph, que ela via que tava amputada, assim, ela largava, aí os cachorros começavam a correr atrás dele. Aí os cachorros começavam a correr, aquela coisa meio bruxa de Blair, né? Eu sei que nem tinha saído na época, mas era meio bruxa de Blair, né? A câmera acompanhando eles correndo e... Então, hoje em dia você vê assim, você vai falar, é trash, só que assim, o clima dele era muito de filme de terror e conseguia passar isso muito bem pra um jogo, assim. Porque era algo que, na época, acho que era difícil algum jogo, assim, se equiparar a um filme. Sim, não, conseguiria com certeza, até porque... Pô, eu lembro que quando acabava a introdução, né, se minha memória não falha aqui, não vai falhar, quando acabava a introdução, tocava uma música tipo... Barry, Burton, Albert Wesker, eles apresentavam um a um. Então, é aquele rock and roll. Aquele rock and roll. Galera... Exatamente, aquela coisa bem... filme clichê, assim, né? Bem assim, essa é a equipe que o Rambo contratou pra pra salvar o mundo, tá ligado? Sim, e isso foi feito ideia, né? numa época que eu acho que essa estética já tava morrendo. Então eu acho que foi uma homenagem. Que o Eduardo falou de jogar história em arquivos, assim, durante o jogo, eu ia falar do Alan Wake. Alan Wake é muito bom. E aí já um pouquinho... avançando um pouquinho mais no tempo aí, mas eu adorei Alan Wake, adorei. Então, é porque esse lance de ficar pegando as páginas da história dele é legal, eu gosto de ler, só que às vezes você acaba o jogo e não pegou tudo, então você vai ficar com aquelas partes picadas. Você vai ficar com a história incompleta. É que nem assim, compra um livro, mas vou te mandar com página picotada pra você achar, né? Então você quer ler o livro, né? Então, acho que devia ter um jeito de você conseguir todas as páginas, sabe? Pra ver a história. O Alan Wake é muito bom mesmo. Acho que ele parece um jogo do Stephen King, né? Parece que o Stephen King falou, eu quero entrar na indústria de videogame, quero criar uma história de jogo, escrever e dar pra vocês, ó. Alan Wake. Totalmente. Eles falam bastante, né? Ele cita Stephen King, ele fala que não joga na cara assim o monstro. Ele só vai dando detalhe, então, não tem nada visual, não dá uma explicação no final. O Alan Wake, ele é um escritor, né, se eu não me engano. Ele é um escritor. O Alan Wake, ele é um escritor de história de terror. E ele vai pra cidade... Eu não joguei mesmo, então caprichem na descrição que eu não vou poder ajudar. Não, o Alan Wake, ele é lindão, né, Kleber? Ele é... Eu esqueci o nome da cidadezinha em que ele fica. Ele vai com a esposa dele. Não vou lembrar agora, mas é um nome bem assim comum, mas ele vai pra uma cidadezinha, assim, aquelas cidadezinhas do interior, sabe? Que tem colina. Aquelas cidadezinhas bem do interior norte-americano. Foi pra Silent Hill, tá ligado? Era uma cidadezinha estilo. Era uma cidadezinha meio pacata, assim, com aquele ar meio macabro, e ele vai pra ele buscar inspiração, que ele tá sem inspiração, sem escrever. Ele vai buscar inspiração pra escrever. E aí começa o jogo, né? Começa toda a cair. Tem uma parte fantasiosa grande, porque tem partes que você confunde, você pensa se ele tá num pesadelo dele, ou se é vida real. Tem uma mistura desses dois mundos, né? Só pra complementar, é Bright Falls. Bright Falls, isso, valeu. Bright Falls, é isso aí. Ele vai pra cidadezinha de Bright Falls e lá ele começa a vivenciar fatos de um livro que ele estaria escrevendo. Mas que ele ainda não escreveu. Mas que ainda não escreveu, exatamente. E aí, quando você começa a chegar mais ou menos perto de 70% da história,
e que ele descobre que aquele é o livro, ele começa a confundir se ele tá escrevendo o livro, se aquilo é verdade, se ele tá vivendo a história que ele tá escrevendo, o Alan Wake real tá preso num feitiço lá, escrevendo. Exatamente. Fica uma confusão foda ali. É exatamente assim que a história começa a se construir, começa a se dobrar de uma maneira bem envolvente, assim, né? É diferente mesmo a forma de contar a história. E assim, falando, a história é muito foda, e foi isso que fez eu acabar o jogo, porque é um jogo um pouco peculiar, assim, a mecânica dele, né? É peculiar, porque é aquele lance de você ter que lançar É que assim, essa coisa de usar luz e sombra pra você trabalhar com a mecânica é uma coisa meio batida, mas eu acho que a maneira como o Alan Wake abordou isso foi legal, né? De você primeiramente lançar luz na cara dos inimigos, eles ficarem fracos momentaneamente e aí você poder atirar neles, né? Então, eu digo aí a parte do, por exemplo, você usa baterias lá, as pilhas pra lanterna. Então meio que você tem que racionar isso. Ele não é um personagem que consegue correr muito, ou seja, você não consegue passar correndo. E quando aparecem os inimigos, é sempre numa posição que não te dá muita fuga. Então, se você não aprender a jogar no começo, você não vai conseguir passar. Exatamente. Aquele jogo que você apanha umas 10 vezes até começar a jogar bem. Sim, é um dos jogos, assim, entre aspas, recentes, que me fez ter que aprender a jogar, que é difícil de ter. Sim, eu concordo plenamente. Ele é um jogo que... Essa é uma característica do Alan Wake. Ele não é um jogo fácil, né? Não, não pouco. Ele não é um jogo fácil, né? Ele não é um jogo... Deixa eu seguir uma linha reta de A a Z. Você vai seguir, mas você vai se embrenhar no meio do caminho, né? Ele é linear e não é, né? Ele meio... tem um caminho, mas tem um pouco de liberdade. Sim, tem. E aquelas florestas macabras que são muito inspiradas, na minha opinião, em Bruxa de Blair. Eu acho que floresta é uma coisa que passa um baita medo, né? E o Alan Wake trabalhou muito bem com isso, né? Floresta é um ótimo ambiente pra filme de terror. Sim, sempre é, né? Aí no final vem aquela maluquice lá do cliquezinho dele, de acender a luz. Ah, sim. Aí você já não sabe mesmo o que tá acontecendo, se é verdade, se não é. Aí fica tudo... Exatamente nessa parte que o jogo começa a mexer com essa... O que você entende da história, aceita isso e seja feliz, não... exatamente. Por isso que eu acho que o Edu vai curtir, o Edu que a gente vê também, quem gosta de mindfuck, né? Aquela coisa que você tá entendendo uma coisa até um certo ponto, aí chega o jogo e te dá um tiro e fala, esquece isso aí, meu irmão. Ele deixa em aberto, então, né? Ele deixa aberto e começa a te dar um mind twist que é bem legal. E daí pra frente, pra não dar spoilers aí, tem que jogar, que é bem legal mesmo. Você chegou a jogar o American Nightmare? Então, o American Nightmare eu não joguei. Eu não peguei não. esse DLC. É um DLC do Alan Wake. Ele é bem diferente, mas eu achei legal o jeito que fizeram. Começa com aquele amigo dele, o gordinho lá. Sei. No hotel. Aí tá mostrando na televisão aquele Twilight Zone lá dentro do mundo do Alan Wake. Da televisão, né? O programa, né? Aí fica passando aquele lá e o jogo é dentro daquilo. E a mecânica assim é mais, entre aspas, arcade. Porque você faz as missãozinhas assim, tem um mundo semi-aberto, você tem que ficar procurando item, volta, entrega a pessoa. E são 3 cenários. Você passa os 3 e no último você volta pro primeiro. É tipo aquele esquema da marmota, sabe? A marmota. Ele tá voltando até ele conseguir resolver tudo. Engraçado que essa mecânica não tá sendo tão utilizada hoje, é tão genial, né? Então, será que funciona nos jogos atuais? Usando com criatividade, eu não vejo por que não utilizar, não adotar. E assim, ele é bem farofa mesmo, sabe? Mas eu aceitei com uma coisa totalmente diferente, achei que ficou muito legal. DLC tem essa coisa meio... eu sou meio cético com relação a DLCs. Mas quando os DLCs são relacionados à campanha e são bons, eu costumo pegar. Acabei não pegando porque o American Nightmare, se não me engano, saiu um bom tempo depois, assim, né? Quase um ano, talvez. É que eu comprei os dois juntos e joguei os dois juntos também, então foi na sequência. Mas eu achei que ele é bem diferente, mas ele é legal. E ele é relativamente curto. Então vale a pena jogar. Ele tinha alguns easter eggs, né? Bem interessantes, assim, o Alan Wake. Ele mexia... Ele pegava aquele jogador que gostava de terror, ele cutucava no ombro e falava, isso aqui é pra você. E colocava na tela, né? Até mesmo o programa, né? Direto ele fica citando, assim, falando de coisa de terror, né?
Direto. É uma homenagem disfarçada também, né? Eu acho que não é nem disfarçado, é bem na cara. Bem na cara. Ele fala Stephen King várias vezes durante o jogo. Fala, escancaradamente, assim, abertamente. As descrições são bem parecidas, né? Por isso que a gente... Engraçado, né? A gente fala de terror, não tem como não citar o Stephen King, por mais farofa, entre aspas, possa ser, né? Tem um outro autor que também escreve coisas de terror aí, não sei se vocês conhecem, é o Lovecraft. Sei, do Tulo. Então, eu nunca li, mas eu ouço muito falar. Não, o Lovecraft... do Tulo. O Call of Duty, uma coisa chata até de falar, né? Então, eu não sei a pronúncia certa. Call of Duty, eu nunca, por isso que... É bem uma sacanagem, né? Porque ele fala que um humano não consegue pronunciar. Aí ele escreve de qualquer jeito e fala, é isso daí. Se vira, né? Escreve, se vira, né, pra pronunciar. Mas tem um livro muito bom que você estava agora há pouco mencionando do Stephen King, dessa característica dele de descrever algo sem falar o que é, mas te deixar com uma puta tensão de pensar, cacete, que porra é essa? Eu não sei o que é, mas caralho, eu quero continuar lendo essa merda, sabe? Porque eu quero saber o que é isso, né? Porque ele se inspirou muito no Lovecraft. Porque o Lovecraft tem um livro dele chamado A Cor que Caiu do Céu. Né? Quem estiver escutando esse podcast tem que buscar esse livro. A Cor que Caiu do Céu. Em inglês, Color from the Sky. Né? E ele mesmo... Puta que... Eu fiquei com medo... Sério, eu ficava com calafrio lendo isso. Na cama, assim, tipo, eu ficava na cama, assim, com a coberta, eu olhava pros lados, assim, eu falava, puta que pariu, eu vou dormir, cara, porque antes que minha imaginação comece a sair dos limites aqui, porque ele faz uma descrição tão foda de um elemento, de uma coisa que cai no meio de uma floresta, e aí vai lá um cara ver o que é, e ele não fala o que é o raio dessa coisa, não vou dar spoilers aqui, mas... A descrição sem descrever nada, né? Exatamente, é a descrição sem descrever nada. Ele não fala o que é aquela maldita coisa que caiu do céu, aquela cor. E você fica o tempo todo com cagaço do que você não sabe o que é. Você fica com cagaço. Essa estrutura. É muito interessante essa estrutura. Então, o Alan Wake, né? A gente voltou agora ao Alan Wake, ele brinca bem com essa coisa, então muito recomendado mesmo, né? Mas o Silent Hill também brinca bem com isso, né? A gente vai entrar aí, acho que em Silent Hill, né? Podemos começar a falar de Silent Hill? Acho que você é o mais gabaritado, Edu, pra começar a falar do Silent Hill, cara. O Silent Hill, eu peguei obviamente o primeiro lá de Play 1. Ele começava contando a história lá do Harry Manson, né? É Manson ou Mason? Acho que é Mason. Que ele tava levando a filha dele numa viagem, né, pra Silent Hill, pra um lugar pacato, e passar uma temporada lá. Só que aí, no meio do caminho, ele lida com uma menina, né, que aparece no meio da estrada, e aí ele é obrigado a virar e... ele sofre um acidente de carro, e aí ele já acorda em Silent Hill, né? Que é a cidade onde se passa todos os jogos. Se bem que, assim, os jogos eles trabalham com pontos diferentes, né, da cidade. Sim. Que assim, é teoricamente o mesmo lugar, né? Mas o mesmo lugar, só que... Se pensar conceitualmente, é uma cidade zoada lá, né? Sim, então. E aí ele tem todo esse lance de... bruxaria, que amaldiçoou o lugar, né? E aí lá ficou cheio de névoas, as pessoas sumiram e tem aquelas criaturas bizarras, né? Que não dá pra falar que é zumbi. São seres, né? Não tem... o Silent Hill, eu lembro que ele... Aí daqui a pouco a gente vai partindo pros outros, né? O 2 principalmente, dizem que as criaturas... Dizem não, isso é simbologicamente ou simbolicamente comprovado. As criaturas são culpas, refletem coisas da vida real, né? Reflete alguma peso, alguma culpa que o protagonista tem. Isso, que tá sendo como reproduzido, né? Alguma coisa na vida dele, por exemplo, se ele tem um grande arrependimento, né? E a cidade ela se molda de acordo com o perfil, né, da pessoa. Sim, exatamente. E são culpas, né? Então o 2 principalmente tem muito isso, né? Lembra que tem os inimigos com umas pernas em formato V, uma coisa meio bizarra, meio bagunçada, que seria, teoricamente, Seria a lembrança que ele tem da mulher.
Exatamente, que é o que a Falando de mulher tem no uma meio das forma pernas. bem... Falando de uma forma mais sutil, que a mulher tem no meio das pernas. Ele tá vendo ali, os inimigos são aquilo, né? Então, tem alguns inimigos, principalmente mais pro final, né? Mas a história é macabra, é legal isso, né? Ele simplesmente acorda em Silent Hill e aí começa, né? E aí vai. E um negócio que eu gosto do Silent Hill, apesar de não ter jogado muito, é o design dos inimigos. Porque eles são conceitualmente bizarros, eles não têm explicação, mas eles são bizarros de se ver. E é exatamente, acho que nesse ponto que, pra mim, o Silent Hill, ele ganha de Resident no quesito terror. Porque assim, é aquela coisa, o Silent Hill, você não consegue entender o porquê. Você olha, por exemplo, sei lá, pra aquelas É uma coisa enfermeiras. disforme, uma coisa fora do comum, né? Não tem uma explicação. Isso É uma perturba coisa que- muito mais do que você, É, por exemplo, exatamente. falar. Aquele zumbi, ele se transformou assim devido a um vírus, sabe? Ele tem uma explicação científica. Exatamente, essa palavra que você falou, é perturbador. Exato. É, perturbador, é isso mesmo. E é uma coisa que japonês faz muito bem. Eu não sei, deve ter um manual de coisa perturbadora lá. Não, então, criar. eles devem ter trabalhado muito com isso, né? Não, mas até questão de mitologia, folclore japonês, então eles já tem uma Plano de fundo, carga assim. horária assim pra poder fazer, sabe? Concordo, Sim. concordo. Sim, sim. E existe uma base, como a gente tá falando, existe uma base teórica muito grande por trás. Tem o terror explícito, porque tem sangue, enfim, tem criaturas, tem aquela enfermeira maldita, enfermeira. Então, eu acho que a cena da enfermeira foi, pra mim, a mais marcante de todos, assim, do primeiro, né? Bom, a gente pode fazer spoiler, né, ou não? Não, por mim sim. Então, O jogo é de 96, velho. se você não zerou, foda-se. Então, aquela parte que a enfermeira meio que ela pede ajuda, ela fica te puxando, fala assim, não, me ajuda. Aí meio que o Harry, ele fica assustado e ele tranca ela na sala, e aí ela começa a derreter, né? Tipo, começa a sair sangue assim do olho dela. Sim, E aí toca uma música meio triste, assim. Nossa, aquela cena, acho que pra mim foi a mais marcante do Silent Hill. Mas o jogo inteiro, né, assim, o ambiente, a Então, fotografia do jogo é foda. Tanto que eles aplicaram no filme e é o melhor filme de jogo que tem. E funciona muito bem, realmente, Funciona. no filme. Então, Além da mecânica, né? Esse filme que baita adaptação, né? Mas continuando falando da mecânica aí, que o filme é muito bom. O primeiro filme eu achei muito bom. Mas assim, a mecânica, que a porra daquele radinho começar a chiar, sempre tem alguém perto. esse, bem lembrado, cara, muito bem lembrado. Esse elemento, assim, era outra coisa, assim, que me dava muito cagaço. Que às vezes, assim, você não tava vendo o inimigo, mas você ouvia aquela droga daquele chiado. Então você sabe, né? Mas isso é uma coisa de psicologia. Então, não psicologia, ele né? é um terror psicológico. É igual o treinamento de animal, sabe? Às vezes você faz o animal associar uma coisa com a outra pra ele responder do jeito que você quer. E é exatamente o que o jogo faz com você jogando. Você é o animal e você É o animal. Então, outra coisa que é muito marcante é a neblina, né? Ela tá presente. Só que assim, eu não digo a neblina assim no sentido de design e tal. É mesmo Pela falta de visão, né? isso, você é privado do maior, acho que é o maior benefício assim, que você tem no jogo, que é ver assim o seu inimigo, você saber de onde ele tá vindo e se preparar para ele. No Silent Hill eles fizeram isso, mas é até curioso que eles utilizaram isso na verdade para mascarar a renderização do cenário, né? Uhum. Foi uma baita técnica, muitos jogos fizeram isso, né? O Resident, ele é pré-renderizado, né? Que é aquela coisa assim, eles pegam já o cenário pronto. Eles pegam que muitos chamam de o computador template, não né? gera assim na hora, né? Sim, os muitos chamam de polígonos. template isso, né? Eles deixam um template Isso, pronto, uma base pronta só pra botar um personagem andando em cima daquilo. isso. Aí só o personagem mesmo que era renderizado na hora, né? Então assim, foi uma sacada muito inteligente e virou marca registrada desse primeiro, né? Não sei se nos outros tinham. Acho que no 2 também tinha. Acho que virou mesmo, assim,
uma marca registrada da série. E depois acho que começou a tirar um pouco, né? Depois do 3, do 4 pra frente já não tem tanto assim. Agora uma dúvida que eu não lembro. Aquele lance de gastar arma, principalmente de melee, ele tinha no primeiro? De dar arma ser durável? Isso, de ela quebrar. Não. Caçamba, que pergunta de $1 milhão essa, hein, cara? Porque agora que você perguntou... agora que você perguntou, eu tenho 90%... Não, 90 não, exagerei. Mas eu tenho quase certeza que as armas você pega, você fica com elas... É a partir do 2, então. Talvez seja a partir do 2, mas no 1 eu não lembro se existe isso. Tá certo disso? Mas eu não lembro se tinha isso, cara, agora. Isso é outra mecânica do jogo, né? De forçar a fugir dos inimigos. É, Por exemplo, o Resident ou algum outro jogo você tem uma munição escassa. O Silent Hill não, ele te força a não combater os monstros. É, né? E outra coisa assim que me dava muito medo, aliás, não medo, susto, que era aquele bebezinho. Nossa. Sabe aquele bebezinho, aquele fantasminha que ele ficava, sei lá, soluçando. Mano, o bebê nunca é bom, velho. Então, só que a questão é, ele não te ataca, ele não faz nada. E aí você fica, mano, que porra é essa? Mas qualquer coisa que tem bebê vai estar... bebê, criança, né? Criança, acho que é o maior componente. Sua mulher amanhã chegar e falar, tô grávida, você vai estar em pânico, velho. Pode postar. Não dessa forma, mas... Enfim. Em todo filme, assim, de terror criança, acho que é um elemento, assim, que tá muito presente, né? Acho que é pelo contraste, sabe? Ser uma coisa inocente com uma coisa... diabólica. Tudo que mexe com bebê, não sei que bebê, né? Até bebê, criança. Bebê e criança, aquela coisa da risadinha, né? Fica aquela coisa meio Fred Krueger, né? Então, sei lá, até um ursinho de pelúcia, por exemplo. Que inclusive, eu acho que é no 3, né, que eles brincam com esse lance. Tanto que acho que tá na capa até do 3, né? Não na capa não, mas logo no começo do jogo, né, que você joga com a Heather, lembra? Isso, que a... que é a outra, que é a filha do Ben, né? Isso. Porque são duas, né? Uhum. A Heather, que é a do Ben, e a outra que é a... Cheryl. Cheryl, é isso mesmo? Isso. É Cheryl, né? Cheryl, Cheryl, né? Cheryl. Ela é teoricamente a escolhida pra ser a... É uma coisa meio demoníaca, né? Que ela seria meio que... A reencarnação, né? É como se fosse... Não sei se é a reencarnação, tipo... Era uma espécie de profecia. Uhum. Não, o recipiente do... É receptáculo. Acho que é essa palavra. Exatamente, né? E a Heather era a menina do bem, né? O 3 você joga com a Heather, né? E começa num parque, né? Com um carrossel ensanguentado. Você lembra disso? Lembro. E... É que assim, eu joguei mais recente. Que é aquele HD Collection lá. Você jogou o HD Collection, vem com 2 e com 3, né? Exato. Aí tem com 4, né? O The Room, que não é ruim. Então, eu queria que na verdade viesse até o 1, né? Mas tudo bem, 2 e 3, tamo lá. Eles vão refazer o HD 1 e vão cobrar o dobro, pode ter certeza. Vão fazer um reboot, uma releitura, né? Mas assim, eu acho que o Silent Hill, ele é exatamente isso que vocês estavam falando. Ele mexe com a questão, além de ter tudo explícito, né? Porque é sanguinário, ele tem muito essas mensagens subliminares. E ele tem a questão psicológica, né? Ele não se preocupa tanto com a estética, né? Eu acho que ele não tem um capricho tão grande com a estética. Ele tem essas simbologias isoladas, né? Por exemplo, a enfermeira, que você citou agora há pouco, né, Edu? Ela tem um significado. Sim. Ela tem esse significado. Nossa, tem uma enfermeira. Porque ela conversa, eu lembro que ela conversa com você e tem uma versão demoníaca da enfermeira, destruída, né? Uhum. Que aparece depois. Mas isso, novamente, falando do Stephen King, é aquele... Igual aquela cena do Iluminado mesmo, que tá com a mulher na banheira e tal. Aí acho que ela fala, tipo, pra ele ficar lá e tentar fugir, aí ela começa a derreter, assim. Então, é algo... Iluminado é algo que perturba muito, assim. Tipo assim, ela pode aparentar ser uma pessoa normal. Uhum. Aí mostra o que é de verdade. Isso, então isso mexe muito, né, com o psicológico de quem tá jogando e de quem tá assistindo. Então,
O Silent Hill, eu acho que o principal trunfo dele é esse. Ele mexe com o seu psicológico. Ele não é aquela coisa assim, ação, sabe? Que arma que eu vou usar pra matar esse filho da puta? Você pega e fala assim, não, eu realmente tô com medo do cara, eu vou evitar ele ao máximo. Agora, quando era chefe, beleza, vamos... não tem jeito, né? Porque ainda é um jogo que tem que ter alguns elementos de jogo. Que é o mais famoso é o Pyramid Head, né? Que ele virou um personagem até no filme. Sim, nossa, o Pyramid Head, ele representa tudo. Cara, como que eu preciso... Ele é o chefão do exatamente. Exatamente. Ele é o líder, né? Ele é a imagem que representa o mal. O mal, exatamente. Ele representa o mal, né? Ele... Quando ele aparece, ele não tem um propósito... E ele tem um símbolo, né? Por trás, né? Dele, né? Porque... primeiro que é o figurino dele, né? A figura do torturador. Ao mesmo tempo que ele é a figura do torturador, ele é a figura do torturado. Sim, porque também... ele tem aquela porra daquela pirâmide na cabeça. E ele anda assim, arrastando aquele... E ele anda arrastado, espada tal. gigante lá. Exatamente, então ele é o carrasco, né? Essa é a palavra, o carrasco é o cara que mata. E ao mesmo tempo ele é um torturado. Então isso representa bem o que é Silent Hill, os personagens de Silent Hill, né? Todos, 1, 2, o 4 principalmente, o The Room, que começa com ele lá no quarto. Eu acho o 4 muito legal. Tem gente que... Então, The Room... Pedreja ele, mas eu acho muito legal. O The Room eu também achava muito legal, mas na época a galera falava mal. Eu acho que ele é um jogo que ganhou valor com o tempo, eu diria. Então, hoje em dia a gente entende. Acho que a gente consegue entender melhor, que é o lance da transição do primeira pessoa, terceira. Que eu acho que assim, depois que passa o hype, você começa a pegar as opiniões de verdade, né? Não tá jogando aquilo. Às vezes, então, provavelmente, assim, boa parte das críticas que eu via na época, a pessoa nem tinha zerado, assim, a pessoa jogou e viu que era em primeira pessoa e falou, deixa quieto, sabe? Sim, mas é legal, o que é legal é você ver a modificação do ambiente, né, do apartamento, Sim, a transição de primeira para terceira pessoa. E você vê as coisas, assim, a parede ficando apodrecida. Eu não sei desde qual jogo que eu, assim, eu falei que eu não joguei muito. Eu joguei um pouco do Shattered Memories. Então, Shattered Memories, ele é legal, que ele é bem distinto, assim, da então, forma. ele te dá a chance de aplicar o cagaço dentro do jogo. Naquele esquema de abrir a porta de mansinho, assim, você pode abrir um pouquinho, se alguma coisa você puxa a porta de volta. Sim. Então, eu acho que o que eu mais lembro do Shattered é que ele tinha aquelas partes Shattered assim Memories que ficava tudo congelado e aí você tinha que correr. Que eu achei uma mecânica um pouco mais dinâmica, né? É dinâmica, então. Tem gente... Eu acho que tirou um pouco daquele ar estagnado, engessado que tava na franquia, né? Eu acho que esse é um jogo que vai ganhar mais valor com o tempo. Tá aí um bom exemplo do presente. Ele não é tão recente nem tão velho, né? O Shattered Memories. Ele é Play 2 PSP, né? Play 2 PSP, né? Já deve ter aí uns 6 ou 7 anos. Mas ele é um jogo que a tendência é que com o tempo ele ganhe também muito mais valor, né? Mas eu já ouvi falar muito mal dele, assim, e eu gostei. Eu achei legal, assim, o lance do tudo ficar congelado. Aí tudo começa a ficar escuro, aí começa a aparecer um monte de bichinho correndo atrás de você. Sim. E aí bate aquele desespero de às vezes você tá correndo dentro de uma casa e você tem que chutar a porta assim, e às vezes ela não abre. Aí você fala, mano, fudeu. Nossa, isso é muito complicado em jogo de terror, né? Eu sei que toda vez que isso acontece em qualquer jogo, inclusive no Alien Isolation aí que a gente zerou recentemente, né? Às vezes eu queria abrir a porcaria do armário e eu não conseguia mirar a câmera pra aparecer o botão pra eu apertar e entrar, e o Alien atrás de mim. Eu apertava Start, sei lá, apertava Start. Não quero mais ver. Start. Fechava os olhos. E agora eu falava assim, e agora, meu irmão, vai pegar como? Apertava Start. E fechava os olhos, sei lá. A gente tem essa sensação claustrofóbica, talvez, pavor, né? De cacete, vai me pegar, mas é um jogo, tá na televisão. Mas é genial isso, né? E sempre existiu isso, né? Sempre.
Então, nesse Shattered, o que eu posso comentar também de novo é que o lance dos puzzles, eles ficaram mais interativos, né? Você podia mexer, assim, meio que girar o objeto. Sim. Por exemplo, tinha algumas portas você puxava a tranca, assim. Sim, sim. Eu não sei Sim, se não. você se lembra. Lembra? Não, tinha, como o Cleber estava mencionando, isso foi evoluindo, né, com o tempo também, né? Então, mas assim, dos próximos Silent Hills, assim, eu passaria pra frente, porque segue mais ou menos essa fórmula, até o PT, né? Puta vida, ele que é o melhor marketing da história, né? PT é um terror. Não, não vamos falar de política que é foda, né? Que é Vai foda, né? Mas mais. engraçado que pra nós do Brasil o nome do jogo PT é pial, né? Porque quando a gente fala isso, a gente fala, pô, o PT é de dar medo. Olha a ambiguidade que tem nisso, mas pô, tô falando do jogo. Não, mas o PT é um terror, assim, é um jogo que quer dizer, sem mencionar a palavra jogo, né? Tem dois elementos que a gente já falou aqui, né? Ficar repetindo o tempo, igual do Dia da Marmota lá. Tem os bebês. Então Sim, só foi sim. muito bem feito e eu acho que chamar o Del Toro lá pra... Foi uma sacada de mestre. Foi muito bom, né? Foi uma baita sacada. E assim, olha o trio de ouro, né, na verdade, né? O Hideo Kojima. Kojima, o Guilherme Del Toro e o Norman Reedus. O Norman Reedus que, óbvio que foi chamado por causa do Walking Dead, né? Que projetou lógico. ele, né? Uhum. Então, eu tava olhando, assim, mais ou menos a carreira dele, eu vi que, assim, algo que ele fez de destaque antes foi... Ele participou do filme Blade. Blade 2. É mesmo, eu não lembrava De disso. destaque entre aspas. Mas você lembra do personagem dele no filme? Eu lembro porque eu vi o vídeo no YouTube, a parte que ele aparece, que ele é aquele cara filha da puta que no finalzinho ele meio que trai o Blade. E aí o Blade vai lá e regaça. Ah, é? É ele. Nossa, cara. E a aparência dele no filme não tá tão diferente do Daryl, né? Acho que ele ali, sabe? Eu imagino que o ator seja um capial. É tipo o Chuck Norris, né? Chuck mas Norris eu é sempre Chuck Norris. Não, é totalmente Daryl Dixon, né, que é o personagem dele no Walking Dead. Você vê que o visual, ele tá caracterizado exatamente como o Daryl fica na série, que é meio casaco preto, aquele cabelo escorrido, meio que cortando na orelha, meio que passando atrás. E aquele meio lance meio de sobrevivente mesmo, né? O cara meio sujo, suado, né? Isso, meio sujão, ele tem esse visual, né? Meio clichê. Muitos filmes dos anos 80 tinham isso, né? O cara ficar sujão pra... Até porque eles estão no apocalipse, né? No Walking Dead, né? Uhum. Então ele ter essa imagem de sujão e ele ser canastrão do jeito que ele é, acho que ajudou a construir e chamar. E eu acho legal o Guilherme Del Toro, que vocês estão falando, ele se envolver na indústria de videogame. Isso que eu tô achando sensacional. Interessante mesmo. Porque Pode sair algo muito bom mesmo. Exatamente, se eu não estiver falando nenhuma groselha, não cheguei a pesquisar a fundo, mas imagino que não. De repente algum outro projeto pode ser que ele tenha consultado, mas eu acredito que não. Acho que é a primeira aparição dele nos jogos, né? Ele que dirigiu o Labirinto do Fauno, que é um puta filme, o orfanato é dele também, se não me Puta, o engano. orfanato é foda e ainda tem o Seu Barriga. Seu barriga? Tem, Edgar Vivar, é com ele. É do moleque que caiu na escada lá e a mulher ficou procurando ele, não foi? Sim, exatamente. Então tem o Seu Barriga. Foda. Foda, épico, antológico. Esse filme é muito bom, Orfanato, vocês têm que ver. Outra coisa que chamava muita atenção era a trilha sonora, né, no Silent Hill, que tinha aquela abertura marcante do 1, e teve outras também, por exemplo, no 2, né, se eu não me engano, tinha a música lá da mulher, que inclusive eu fui na VGL, eu tive o prazer de ouvir ela ao vivo, é muito louco. Tipo, é uma música... Não é uma música, assim, de terror clichê, né? Aham. Ela tem aqueles instrumentos, tem tipo um banjo, assim. Enfim. Quando mexe... Quando fica um pouco mais rebuscado, né? E é uma música que acho que deu também mais personalidade ao jogo. E também aquelas trilhas sonoras que são feitas, assim, pra momentos de tensão, né?
Porque tem umas partes que é silêncio só. Então, eu considero a trilha, assim, do Silent... Ela é abstrata, é aquela coisa... Não, é porque a maior parte é ambiente. As músicas, assim, tem formato de música, elas são para momentos específicos, né? Então, só que predominantemente ele tem aqueles... Sabe aqueles... que fica assim repetindo. Não, assim, então, isso eu considero uma coisa mais ambiente, assim, sabe? Não é tão... concordo. De formato. Talvez não seja... Não cabe bem pra uma trilha sonora, mas o pessoal do áudio, assim, que foi responsável... Não, se quem jogou, tá de parabéns. Se lembra, né? Do ponto de vista da programação também era bem complicado, né? Você mencionou agora há pouco aí, né? Mas é uma coisa que contrasta com aquele ambiente inóspito, mórbido, né? Do Silent Hill e outros jogos de terror também, né? Principalmente no final, né? Tem uma trilha sonora que é bem marcante, né? Às vezes o final do jogo tem uma trilha sonora que marca toda a experiência do jogo e faz você lembrar, né? Isso. Tanto que eu acho que até mais que o próprio Resident Evil, né? O Silent Hill, eu acho que pra mim a trilha sonora dele, a abertura, me marcou mais. Você diz a guitarrinha ou o final também, né? Acho que tudo, né, um pouco, né? Em geral, assim, me marcou bem mais, assim, a trilha sonora. E do Resident, a única coisa que eu lembro, assim, de música é aquela do saguão da delegacia. Aquela lá é marcante mesmo. E é bem ambiente, você se marca porque você ficou muito tempo ali. Sim. Agora de resto eu não lembro de música do Resident. Então, mas você se lembra da abertura do Silent Hill? Então, eu joguei pouco Silent Hill. Então, depois você ouve lá, cara, é muito marcante. A música de abertura do primeiro Silent Hill? Eu lembro, é banjo, né? É um banjo. Eu até dar uma olhadinha pesquisar, mas é o som de um banjo, né? Que o som do banjo é muito característico, né? Enfim, eu espero muito do PT, acho que vocês também, né? Então, mas qual que é o nome desse jogo afinal? Playable Teaser. Não, mas qual que é o título do jogo? Essa foi uma trollagem, né? Então, no final, eles mostram como Silent Hills. Só que o S... ele pode ser o 5. Que seria, seguindo a cronologia fora esses spin-offs todos, seria o próximo, né? Uhum. E você sabe que o Kojima gosta de fazer essas porra, né? Sim, a cara dele. E, assim, expectativa muito alta, tanto que é tão alta que eu tenho medo de jogar lá e for uma grande porcaria. Mas se for só pelo Playable Teaser, já promete muito, muito. Sim, foi a maior jogada de marketing que eu achei. Que a indústria tava precisando desse chacoalhão, né? Eles foram lá na Gamescom... Como quem não quer nada. Quem não quer nada, falaram, olha, a gente lançou um jogo de terror, uma experiência, aí passa lá um teaserzinho de 1 minuto. Essa experiência já está disponível na PSN gratuitamente, hoje, agora. Aí baixa aí, né? Acha aí, agora. Tipo, foi muito sincronizado, né? Eles acabaram, foi na Gamescom isso, né, de 2014. Eles acabaram de fazer um pronunciamento e já tava na PSN segundos depois, né? Aí, beleza, todo mundo começou a jogar, nossa, caramba... Então, talvez seja um pouco, entre aspas, decepcionante, porque o do teaser, ele tá tudo concentrado em um corredor. Agora você pega um jogo de, sei lá, 5, 6 horas, não vai ser tão foda assim, igual você espera que tenha no teaser. Acho que é esse exatamente o meu medo, assim, de esperar muito, porque... Então, não que seja necessariamente ruim, mas a experiência vai ser... mais espalhada, né? Mais limitada. Concordo. Deixou muita gente em dúvida com relação à perspectiva do jogo, né? Na minha humilde opinião, se for em primeira pessoa, eu tô felicíssimo, cara. Eu não vou reclamar nada, não, mas que Norman Reedus tem que aparecer. Tá dando um puta de um preço. Eu acho isso, acho que eles não iam botar a cara dele lá pra deixar um jogo em primeira pessoa. Mas pode ser que eles coloquem... em cinemática. CG. Porque tem tanto jogo, se você for olhar que... Onimusha 3? Com o Jean Reno? Pô, o Onimusha com o Jean Reno. O Jean Reno e o cara lá, o japonês, ele também é um ator famoso. Fez alguns filmes aí. Mas o Jean Reno, é claro, é um ícone muito maior. Mas tem jogos que pegaram, assim, figuras famosas e putz, eu tô tentando lembrar aqui, cara. E botaram na câmera em primeira pessoa, só que o cara aparecia nas cinemáticas, todas, né?
E ia aparecer com destaque. Olha, eu não veria problema em ter o Norman Reedus controlado em primeira pessoa, porque a voz vai ser dele, sabe? A gente vai ver a mão dele, sei lá, e ele vai aparecer muito nas cinemáticas, né? Ou eles podem fazer como Silent Hill 4, que é colocar alguns momentos em primeira pessoa e outros em terceira, né? E cá entre nós, esse voice acting, assim, depois do Troy Baker, tipo, a galera o Troy tá Baker prestando muito mais atenção, assim, nas dublagens. O Troy Baker, que vai participar do Uncharted 4 tá em também, todas, né? cara. Tá em todas, né? Tá nos melhores, assim, sabe? Por assim dizer. Quem que é Troy Baker? Pra mim tem nome de jogo de esporte, né? Não, Troy Baker é o cara que faz a voz do cara do BioShock, o Joel do Last of Us. Quem mais ele fez? Joel do Last of Us, ele fez algum Uncharted já, né, anteriormente? Não vai ser sei. o primeiro Uncharted dele. Ah, não, acho que vai ser o primeiro porque ele vai... Não, eu acho que vai ser o primeiro porque ele vai dublar o irmão do Nathan Drake, né, o Sam Drake, né? Uhum. E o irmão do Nathan, ele é mais velho do que o Nathan, né? Ele vai ser aquele irmão... Vai fazer o papel daquele irmão mais velho que tem inveja do irmãozinho novo que é melhor, sabe? Tipo, irmãozinho novo talentoso, sabe? É do BioShock, foi do Infinity. Do Infinity. Ah, ele fez a voz do Booker, né? Booker DeWitt. Booker DeWitt, né? Ele fez a voz do Booker, né? Tá puta de um personagem também, né? Também. Você vê, o Booker, ele tem aquela baita personalidade, você vê ele nas capas do jogo, você lembra como ele foi divulgado, a imagem dele? E é um jogo em primeira pessoa, né? Então, o que eu quero dizer dá pra aproveitar a imagem do cara na jogabilidade, no gameplay, e usar e abusar da imagem dele nas cinemáticas, da imagem do corpo, do rosto, de tudo, né? Uhum. Então, mas agora é esperar mesmo, e quando sair a gente pode fazer um podcast sobre isso. Exatamente. Mas por enquanto vamos ter que ficar no aguardo. Tô no aguardo. Ficar no aguardo.